O mistério da transfiguração de Jesus é uma das cenas mais poderosas e impressionantes da Bíblia. Poucos eventos são tão marcantes visualmente e tão ricos espiritualmente quanto este, muitas vezes visto como um vislumbre do reino de Deus. É também uma das histórias mais intrigantes do Novo Testamento. Quando as pessoas ouvem que Jesus se encontrou com Moisés e Elias depois da morte deles, geralmente imaginam uma visão simbólica ou algo parecido com um sonho. Mas o que aconteceu naquele monte foi muito mais real, algo além da metáfora, além da razão humana e além dos limites normais entre a vida e a morte. Tudo começou com uma decisão consciente de Jesus. Ele subiu intencionalmente uma montanha alta, longe das multidões, levando apenas 3 dos seus discípulos. Sabendo que sua missão final em Jerusalém estava próxima, Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo. Isso não foi por acaso. Esses 3 discípulos faziam parte do grupo mais próximo de Jesus. Eles tinham presenciado momentos que outros não viram, como quando Jesus trouxe a filha de Jairo de volta à vida e durante sua oração intensa no Getsêmani. Mas o que estavam prestes a ver no monte superaria tudo o que já tinham vivenciado. O local era isolado e tranquilo, bem acima do mundo agitado lá embaixo. Parecia que o céu tocava a terra. Naquele espaço silencioso entre o físico e o espiritual, algo extraordinário aconteceu. Escolher a montanha e aqueles discípulos tinha um significado profundo. Nas escrituras hebraicas, as montanhas eram lugares onde Deus se revelava. Moisés ouviu a voz de Deus e recebeu os mandamentos no Monte Sinai. Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E agora, ali estavam eles novamente, Moisés e Elias, aparecendo com Jesus, ligando as histórias antigas ao que estava acontecendo naquele momento. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas descrevem esse momento com palavras simples, mas cada detalhe carrega um profundo significado espiritual, conectando revelações passadas com a esperança futura. Subir a montanha também representa uma jornada espiritual. Para ver a glória de Deus, muitas vezes é preciso nos afastar do barulho, deixar o conforto para trás e avançar com confiança até encontrá-lo num lugar de silêncio. Em Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2, está escrito: 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João e os conduziu sozinhos a um monte alto. Lá, ele foi transformado diante deles. Seu rosto começou a brilhar como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. A luz divina, antes oculta em seu corpo humano, agora saía de dentro dele, não refletida de fora, mas fluindo do seu próprio ser divino. A palavra usada nos evangelhos para transfigurado vem do termo grego metamorfo, que também nos deu a palavra metamorfose. Não foi apenas uma mudança visível, foi uma revelação de sua verdadeira natureza. O brilho não vinha do céu ou de algo ao redor. Vinha da glória eterna do Filho de Deus, transbordando por meio da sua forma humana. João, que estava lá, mais tarde escreveu estas palavras: "Vimos a sua glória, a glória do Filho único vindo do Pai, cheio de graça e verdade." Isso está em João capítulo 1, versículo 14. O contraste é impressionante, o chão firme sob os pés e a visão radiante do céu diante dos olhos. A montanha se torna mais que um lugar. Ela vira uma ligação entre o eterno e o presente. Naquele momento, o divino encontrou o humano. O eterno entrou no agora. 3 homens simples, pescadores da Galileia, viram algo que ninguém mais viu. Desde os dias em que a presença de Deus enchia o tabernáculo, tamanha glória não havia sido revelada. Mas agora, essa glória se manifestava em Cristo. Antes da crucificação, antes da ressurreição, antes da vinda do Espírito Santo. Não foi um sonho nem uma metáfora, foi real. Eles viram com seus próprios olhos e ouviram com seus próprios ouvidos.
O que aconteceu naquele monte não foi só para impressionar, foi um sinal claro do propósito de Deus. Jesus não os levou até lá apenas para mostrar algo espetacular. Ele estava preparando-os. Os dias seguintes seriam cheios de dor e medo. Eles veriam seu mestre amado ser rejeitado, preso, torturado e pregado numa cruz. Mas antes de tudo isso, Jesus lhes deu um vislumbre da glória que viria depois do sofrimento. Esse momento no monte não aconteceu por acaso. Ele veio logo depois que Jesus falou abertamente sobre sua morte e ressurreição. Em Mateus 16:28, Jesus diz: "Garanto a vocês, alguns dos que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino." E 6 dias depois, aconteceu a transfiguração. Não foi um evento aleatório, foi o cumprimento daquela promessa, uma prévia, uma garantia do que viria. Pedro, Tiago e João viram com os próprios olhos o que toda a humanidade um dia verá. Eles viram o Filho do Homem brilhando com autoridade e esplendor. O reino de Deus se revelou através da luz. A eternidade entrou no tempo. O Salvador humilde foi revelado como o Rei vitorioso. Isso não aconteceu num templo, numa cidade ou no meio das multidões. Aconteceu numa montanha silenciosa, longe do barulho. Essa escolha de lugar não foi por acaso. Ela também nos ensina algo espiritual. Às vezes Deus escolhe se revelar em lugares escondidos e silenciosos, longe dos holofotes. É nesses momentos de silêncio e confiança que sua glória se manifesta. Os discípulos não sabiam o que os esperava, mas seguiram Jesus, e por isso viram o impossível. A cena se desenrola com profundidade e maravilha. Enquanto o brilho irradia do rosto de Jesus, parece que o tempo para. Os discípulos se veem entre dois mundos, entre a vida física que conhecem e o mundo eterno além. Um reino, como Jesus descreveu em Lucas 17:21, que não chega com sinais visíveis, mas agora revelado a eles em beleza radiante. Aquela montanha, por um breve momento, tornou-se o ponto de encontro entre o céu e a terra. Um lugar onde o passado e o futuro pararam diante da presença de Deus. Moisés e Elias já estavam lá, mas naquele instante os discípulos ainda não tinham percebido. Seus olhos estavam fixos em Jesus e na transformação que acontecia diante deles. O brilho deslumbrante, a sensação sobrenatural e a mudança que se desenrolava diante dos olhos deles, tudo apontava para algo muito além da compreensão humana. Não havia palavras para explicar aquilo, apenas admiração. O que eles estavam testemunhando era a natureza divina de Deus brilhando através de um corpo humano. Era o cumprimento da profecia de Isaías 9:6 que diz: "Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Enquanto os discípulos tentavam se ajustar à luz radiante e entender o que estavam vendo, algo ainda mais incrível aconteceu. Era como se o tempo se abrisse novamente. A barreira entre os vivos e os que partiram fosse retirada. Duas figuras que há muito haviam deixado este mundo apareceram ao lado do Cristo glorificado. Não eram ilusões nem parte de um sonho. Eles estavam realmente ali. Moisés, que morreu, e Elias, que foi levado ao céu sem experimentar a morte, estavam agora em pé com Jesus, enquanto a glória ainda resplandecia dele. Eles não eram anjos nem símbolos, eram pessoas reais, vivas. De alguma forma, os discípulos sabiam quem eram, mesmo nunca tendo-os encontrado. Um deles era Moisés, o homem que guiou os israelitas para fora da escravidão, o que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. O outro era Elias, o profeta que invocou fogo do céu e orou para que a chuva parasse e voltasse a cair. A presença deles, ao lado de Jesus, não era apenas impressionante, tinha um significado espiritual profundo, mas também levantava um dos grandes mistérios da Bíblia. Como eles podiam aparecer ali se um havia morrido e o outro nunca experimentou a morte?
Para entender isso, precisamos olhar profundamente para as Escrituras, unindo acontecimentos do passado, do presente e da eternidade. Comecemos com Moisés. Em Deuteronômio 34:5 está escrito: Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor dissera. A Bíblia deixa claro que Moisés morreu. No versículo seguinte, Deuteronômio 34:6, lemos que o próprio Deus o sepultou e ninguém jamais encontrou sua sepultura. Sua morte foi pacífica, sagrada e cheia de mistério. Ele morreu no Monte Nebo, olhando para a terra prometida por Deus, embora não tenha podido entrar nela. E agora, séculos depois, está vivo, em pé ao lado do Messias. Esse momento surpreendente revela algo profundo. A morte não significa desaparecimento nem inconsciência. A vida continua além do corpo. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: O corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Portanto, embora Moisés tenha morrido, seu espírito permaneceu vivo com Deus. Sua aparição ao lado de Jesus confirma que a vida não termina na morte. Mostra também que aqueles que pertencem a Deus continuam conscientes e podem fazer parte da sua obra, mesmo além desta vida. A história de Elias é diferente. Ele nunca morreu. Em 2 Reis 2:11, lemos: Elias foi levado ao céu num redemoinho. Ele é uma das poucas pessoas na Bíblia, como Enoque em Gênesis 5:24, que foram levadas por Deus sem passar pela morte. Não houve funeral para Elias nem sepultura. Ele simplesmente desapareceu, levado por Deus. E agora, lá está ele, em pé com Moisés e Jesus, diante do olhar de Pedro, Tiago e João. Esse momento extraordinário transmite uma mensagem forte. Essa cena não é apenas um encontro celestial. É um vislumbre do que acontecerá no fim dos tempos. Moisés e Elias não aparecem apenas como figuras históricas importantes de Israel. Eles simbolizam algo maior. Moisés representa os que morreram crendo em Deus, os que agora descansam e aguardam a ressurreição. Elias representa os que ainda estarão vivos quando Jesus voltar e serão transformados imediatamente. Juntos, eles formam uma imagem completa do povo redimido de Deus, os que já partiram e os que serão mudados num instante. Essa ideia reflete o que Paulo escreveu mais tarde em 1 Coríntios 15:51-52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Há outro detalhe importante. Moisés e Elias não apareceram em silêncio. Estavam plenamente vivos, conscientes e falando. Em Lucas 9:31 diz: 2 homens, Moisés e Elias, apareceram em glória e conversaram com Jesus. A conversa tinha um foco. Eles falavam com Jesus sobre o que logo aconteceria em Jerusalém. A Bíblia descreve a aparência deles como gloriosa, mostrando que estavam revestidos de luz celestial. E o tema? A morte próxima de Jesus. O texto original em grego usa a palavra êxodo para descrever o que Jesus estava prestes a realizar. Vamos explorar esse termo mais adiante, mas desde já fica claro que Moisés e Elias compreendiam o propósito da missão de Jesus. Isso nos mostra que, no plano espiritual, há consciência, intenção e direção. Eles não eram almas perdidas, eram servos santos, despertos e envolvidos na obra eterna de Deus. Mas por que Moisés e Elias foram escolhidos para esse momento? Por que não outros? Parte da resposta está em como suas vidas na terra terminaram. Moisés morreu, mas ninguém jamais encontrou seu corpo. Elias foi levado sem morrer. Há também uma menção interessante no Novo Testamento em Judas, versículo 9. Lá diz que o arcanjo Miguel teve uma disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés. Esse detalhe incomum sugere que havia algo sagrado e oculto em torno da morte de Moisés.
um mistério protegido por Deus, apontando para um momento futuro de glória. Moisés e Elias, de muitas formas, representam lados opostos da mesma história. Suas vidas mostram dois caminhos diferentes, um passando pela morte, o outro pela transformação. Moisés viu Deus uma vez no alto de uma montanha, mas não pôde entrar na terra prometida. Elias, por outro lado, foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Moisés representa a jornada de fé rumo à promessa. Elias mostra o triunfo final, entrar na vida eterna sem morrer. Moisés morreu após um ato de desobediência. Elias foi levado como recompensa por uma vida fiel. Agora, os dois estão lado a lado com o Filho de Deus. É como se a própria história tivesse sido cuidadosamente tecida até chegar àquele exato momento no monte. Também é importante observar que Moisés e Elias não nasceram de novo nem foram ressuscitados dos mortos. Estavam vivos, mas em estado glorificado, parte de uma realidade além do mundo físico que conhecemos. Esse encontro confronta a ideia de que a morte é o fim. Segundo as Escrituras, os fiéis não desaparecem simplesmente. Eles continuam vivos e, mais do que isso, permanecem envolvidos no plano eterno de Deus. Esse momento também desafia a visão de que não há consciência após a morte. Moisés prova o contrário. Ele não está apenas vivo, está engajado em uma conversa com o Messias sobre eventos futuros, acontecimentos que ainda não tinham ocorrido no tempo. Isso mostra que a eternidade enxerga o que ainda chamamos de futuro. É como se, por um instante, o tempo tivesse parado. Passado, presente e futuro se uniram naquele lugar sagrado. E outro ponto fica claro. Os discípulos reconheceram Moisés e Elias imediatamente. Isso nos diz algo essencial. Nossa identidade continua na eternidade. Não nos dissolvemos nem perdemos quem somos. Continuamos as mesmas pessoas, embora transformadas. Pedro, Tiago e João sabiam exatamente quem estavam vendo. Ninguém os apresentou. Eles simplesmente sabiam, por revelação divina e reconhecimento espiritual. O que esses 3 discípulos testemunharam foi algo que pouquíssimos já viram. Eles estavam diante de 2 homens que representavam tudo o que Deus havia revelado até então. Moisés havia falado diretamente com Deus, como está escrito em Êxodo 33:11. Elias ouviu a voz de Deus em um sussurro suave, como relata 1 Reis 19. Agora ambos estavam diante de Jesus, a palavra viva, Deus em forma humana. Essa cena poderosa também fala sobre a verdadeira autoridade. Por maiores que fossem Moisés e Elias, eles não eram o centro. Estavam ao lado de Jesus, mas não em destaque. Não falavam por si mesmos. Todos os olhos e palavras estavam voltados para Cristo. Moisés trouxe a lei. Elias preparou o caminho do Senhor. Mas agora eles se curvavam diante daquele que cumpriu tudo o que eles anunciaram. A lei, as profecias, a promessa. Enquanto os discípulos tentavam entender o que estavam vendo, começaram a captar partes de uma conversa que ia além da imaginação. E o tema daquela conversa não era o que eles esperavam. Não se tratava de vitória ou poder terreno. Eles falavam da cruz, da morte que se aproximava e de uma partida. Mas essa partida não significava perda, e sim libertação. E aqui, uma única palavra escondida nos textos do Evangelho ganha um novo e poderoso significado. É uma palavra antiga, cheia de memória e peso. Antes, ela se referia à saída de Israel do Egito. Agora, aponta para Jerusalém. Liga Moisés, Elias e Jesus em uma única missão divina. Eles estavam falando sobre um êxodo, e esse novo êxodo estava prestes a acontecer, não em segredo, mas diante de todo o mundo, em outro monte chamado Calvário. O que exatamente disseram? Não sabemos todos os detalhes, mas uma palavra traz foco a toda essa cena. Êxodo. O topo da montanha permanece cheio de luz. Jesus, brilhando em glória divina, está com Moisés e Elias,
ambos radiantes em esplendor. Pedro, Tiago e João estão em silêncio, tomados pela grandeza do momento. Mas por trás das imagens poderosas, algo mais profundo está acontecendo. Há uma conversa acontecendo, uma troca significativa entre três figuras eternas, carregada com todo o peso da história da salvação. Só Lucas nos dá uma breve visão de suas palavras. No capítulo 9, versículo 31, ele escreve: apareceram em glória e falaram com ele sobre sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Mas a palavra grega usada para partida é êxodo. Isso não é coincidência. Essa palavra não descreve apenas poeticamente a morte, ela abre a porta para um entendimento mais profundo. Serve como uma ponte espiritual, ligando dois grandes atos de libertação na história de Deus. Moisés liderou um êxodo que libertou os israelitas da escravidão no Egito. Elias chamou o povo de Deus de volta à verdade quando se afastaram. E agora, ambos estão com Jesus, discutindo um novo tipo de êxodo, não de um país, mas da condição humana corrompida. Essa nova jornada não envolveria pragas nem mares divididos. Não seria realizada com cajado nem milagres, mas com uma cruz e o derramamento de sangue inocente. Moisés libertou o povo de correntes físicas, mas Jesus libertaria toda a criação da escravidão do pecado. Como Paulo mais tarde escreveu em Romanos 8:21, a criação será libertada da escravidão da corrupção e transformada na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Era disso que tratava aquela conversa. Liberdade verdadeira, o resgate final, um triunfo sobre a própria morte. O que havia sido planejado desde o início dos tempos agora estava se cumprindo. E Moisés e Elias foram enviados para falar com Jesus sobre esse exato momento. A presença deles e suas palavras não eram apenas um símbolo, eles faziam parte do plano perfeito de Deus, chegando exatamente quando eram necessários. A conversa deles tinha um propósito. Estavam discutindo a missão que Jesus estava prestes a cumprir em Jerusalém, a cidade onde tantos profetas haviam perdido a vida, onde o templo se erguia como símbolo do sistema religioso e onde o Filho de Deus enfrentaria traição, rejeição e morte numa cruz. Mas seria justamente naquela cidade que um novo tipo de êxodo começaria. E numa reviravolta impressionante, não levaria à morte, mas à vida por meio da ressurreição. A palavra êxodo carrega um significado profético e emocional profundo. O êxodo original conta a história de um povo escravizado, conduzido à liberdade através das águas divididas por um líder escolhido. Agora Jesus era esse novo líder, mas em vez de erguer um cajado, ele se entregaria à cruz. Ele não abriria um caminho pelo mar, ele rasgaria o véu do templo, ele não derrotaria um rei como Faraó, ele venceria o pecado e a própria morte. E a promessa reservada ao seu povo não seria um pedaço de terra, mas o reino eterno de Deus. Esse novo êxodo não viria com os sinais que as pessoas esperavam. Sem pragas poderosas, sem colunas de fogo, sem pão caindo do céu. E mesmo assim, seria muito maior. Uma vitória não no mundo visível, mas no invisível. Colossenses 2,16 diz assim: ele despojou os poderes e autoridades espirituais e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus lideraria o êxodo mais poderoso de todos, quebrando correntes espirituais, apagando a culpa e destruindo o domínio da morte. Esse era o centro da conversa. Eles não falavam sobre o brilho do momento ou da luz resplandecente. Falavam do que estava por vir, a cruz, o sofrimento e o custo da salvação. Enquanto os discípulos estavam maravilhados com o que viam, Jesus ouvia um lembrete, no meio daquela luz, sobre a escuridão que logo enfrentaria no jardim do Getsêmani. Moisés, que havia carregado o peso de liderar um povo teimoso, e Elias, que enfrentou sozinho reis perversos e falsos profetas,
Não estavam ali como figuras históricas, estavam como companheiros, homens que sabiam o que significava ser enviado por Deus para enfrentar dificuldades. Eles conversavam com aquele que lideraria o êxodo definitivo, o Redentor que libertaria almas das trevas. Como diz em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse êxodo também marcaria o retorno de Jesus à glória. Ele havia deixado sua glória divina para entrar no mundo, mas agora seria restaurado a ela, ainda que apenas depois de carregar a cruz. A conversa deles revela uma verdade poderosa. A verdadeira glória não vem por evitar a dor. Ela vem ao suportar o sofrimento com um propósito. A transfiguração e o êxodo estão profundamente ligados. O mesmo Jesus que brilhava no monte seria aquele que, em breve, estaria pendurado numa cruz. Não há ressurreição sem a cruz, nem coroa sem espinhos, nem glória sem sacrifício. Era isso que os discípulos precisavam entender. Antes de verem o trono, veriam a cruz. Antes de ouvirem os cânticos do céu, ouviriam os gritos de uma multidão enfurecida. Antes de verem uma coroa de ouro, veriam uma feita de espinhos. Ao falarem de um êxodo, Moisés e Elias confirmavam que tudo estava se desenrolando conforme o plano perfeito de Deus. Nada foi deixado ao acaso, nada foi improvisado. A cruz nunca foi um desvio, sempre foi o caminho. Em Atos 2,23, Pedro mais tarde declarou que Jesus foi entregue conforme o propósito determinado e o pré-conhecimento de Deus. E agora, esse plano eterno estava sendo discutido por 3 representantes divinos, um vindo do céu, um da lei e um dos profetas. O uso da palavra êxodo também aponta para algo que ainda virá, a volta de Cristo. Assim como Moisés desceu da montanha após se encontrar com Deus, e Elias reapareceu em espírito através do ministério de João Batista, Jesus também voltaria depois de sua partida. Sua jornada não terminaria na morte, mas na ressurreição, e por fim, na glória. Jesus deu essa promessa em João 14,3. Se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para junto de mim. Os discípulos ainda não conseguiam compreender o que estavam presenciando, mas com o tempo, o Espírito Santo lhes traria tudo à memória. Quando vissem seu Senhor ser levado, espancado e sepultado, a lembrança daquele momento permaneceria. E quando o vissem vivo novamente, finalmente entenderiam. O êxodo havia acontecido e a liberdade havia sido conquistada. Esse momento sagrado no monte prova que a cruz já estava sendo discutida no céu antes de aparecer na terra. O céu sabia o que o mundo ainda não podia entender, que a glória viria através da dor e que a morte levaria à vitória. Para compreender verdadeiramente a transfiguração, os discípulos teriam que entender o êxodo, não o do Egito, mas o que está no centro do Evangelho, onde o maior ato de libertação de Deus estava prestes a acontecer. Enquanto o céu falava de sacrifício, os discípulos apenas observavam, mas algo ainda maior estava por vir. Se Moisés e Elias representavam o passado e Jesus estava no presente, restava uma pergunta: por que justamente esses dois? Por que não Abraão, ou Davi, ou Isaías? Por que Moisés e Elias apareceram agora, neste momento exato? A resposta está no design mais profundo das Escrituras. A presença deles não foi por acaso, foi intencional. Era o destino se cumprindo. Era a profecia vindo à luz, viva e visível, bem diante dos olhos dos discípulos. A transfiguração não foi apenas uma demonstração de glória. Ela ecoava o Antigo Testamento e revelava seu verdadeiro centro, Jesus Cristo. Mas por que figuras como Abraão ou Davi não apareceram? Dado o número de heróis da fé mencionados nas Escrituras, é uma pergunta justa. Por que Moisés e Elias estavam com Jesus naquele momento tão poderoso? Por que não Abraão, conhecido como o pai da fé,
ou Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus? A resposta vai além da história. Ela nos mostra algo essencial sobre o plano de Deus e se conecta diretamente com a estrutura que moldou a esperança pelo Messias. Moisés e Elias não eram apenas figuras históricas importantes. Eles eram representações vivas dos dois principais fundamentos do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Moisés recebeu os mandamentos no Monte Sinai. Ele trouxe a aliança de Deus ao povo e revelou a santidade divina junto com a gravidade do pecado. Elias, por outro lado, foi um profeta corajoso que confrontou reis e multidões. Ele falava em nome de Deus, chamando o povo ao arrependimento, à justiça e à fidelidade. Abraão teve um papel fundamental no início do povo escolhido por Deus e Davi apontava para a vinda de um rei futuro. Mas Moisés e Elias, por meio de suas vidas e missões, carregavam a mensagem central que preparou Israel para a chegada do Messias. Quando os judeus se referiam às suas escrituras, muitas vezes usavam a expressão a lei e os profetas. Essas duas partes formavam a base espiritual de seus escritos sagrados. Em Lucas 24:27, após ressuscitar, Jesus caminhou com 2 seguidores a caminho de Emaús. Começando com Moisés e os profetas, ele mostrou como todas as escrituras apontavam para ele. Jesus se colocou no centro de tudo o que havia sido escrito antes. E no monte, essa verdade se tornou visível. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas estavam ao lado daquele que cumpriu ambos. Moisés trouxe a lei que revelou o padrão perfeito de Deus e como a humanidade falha ao tentar alcançá-lo. Isso deixava clara a necessidade de um mediador melhor, alguém que oferecesse o sacrifício final. Elias viveu em tempos de grande rebelião. Sua voz chamava o povo de volta a Deus. Sempre que aparecia, havia um desafio e uma chance de renovação espiritual. Ambos, no fim, apontavam para alguém maior. João 1,17 diz que, embora a lei tenha sido dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E em Mateus 11,13, Jesus explica que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Ou seja, o objetivo deles nunca foi encerrar a história, mas preparar o caminho. Agora no monte, o que eles esperavam finalmente chegou. A lei encontra seu verdadeiro sentido na obediência perfeita de Jesus. Os profetas alcançam seu objetivo através da vida e da mensagem do Messias. Moisés e Elias não aparecem apenas para honrar Jesus. Eles confirmam quem ele é. Eles não lideram, seguem. Eles não dividem os holofotes, somem quando a plena glória do Filho é revelada. Se Abraão tivesse aparecido, a atenção talvez se voltasse para as promessas de Deus ao seu povo. Se Davi estivesse presente, o foco poderia ter se voltado para um reino político. Mas esse momento não era sobre um trono, era sobre a cruz. E por isso, o que precisava se destacar era a obediência completa e o chamado à fidelidade. Jesus não estava se preparando para governar com uma coroa. Ele se preparava para ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus. E ninguém podia representar melhor esse momento do que Moisés e Elias. Há também uma ligação com o que ainda está por vir, os últimos dias. A aparição de Elias há muito tempo estava associada à esperança da chegada do Messias. Em Malaquias 4:5, Deus declara: enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa expectativa era tão forte entre os judeus que, após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu claramente em Mateus 17:12. Elias já veio e não o reconheceram. Aqui Jesus se referia a João Batista. Como o anjo Gabriel havia anunciado em Lucas 1:17, João veio no espírito e no poder de Elias.
No entanto, a aparição de Elias no monte também aponta para um momento futuro, o dia do Senhor. Sua presença indica algo que vai além deste mundo, algo que aponta para o que ainda está por vir. Moisés, por sua vez, faleceu em circunstâncias incomuns. Ninguém sabe onde foi sepultado. Judas, versículo 9, até menciona um conflito espiritual envolvendo seu corpo. Por que isso importa? Porque o papel de Moisés vai além de sua vida. Sua missão não era apenas sobre o passado. Ela também tinha significado profético para o futuro. Juntos, Moisés e Elias não representam apenas os alicerces do Antigo Testamento. Eles são duas grandes testemunhas que nos conduzem até Jesus. Um representa a palavra escrita, a lei. O outro, a palavra falada, os profetas. E ambos agora dão lugar à palavra viva, Jesus em forma humana. Eles aparecem por pouco tempo e depois desaparecem, porque sua missão foi cumprida. Mas para Cristo, tudo estava apenas começando. É por isso que, quando tudo termina, os discípulos levantam os olhos e veem apenas Jesus ali de pé. A mensagem é clara, ele é o centro, a lei se foi. Os profetas já não estão presentes, mas o Filho permanece. A partir deste momento, a história já não é contada por Moisés ou Elias. Ela passa a ser contada por Jesus. Uma nova promessa, uma nova relação com Deus está sendo formada. E aquele que agora fala não é apenas um mensageiro de Deus, é o próprio Deus, falando com sua própria voz. Essa mudança é poderosa. Em Hebreus 1, versículos 1 a 2, lemos que, antigamente, Deus falou de muitas maneiras por meio dos profetas. Mas agora, nestes últimos dias, Ele fala por meio do seu Filho. É isso que a transfiguração marca, um ponto de virada. Do antigo para o novo, das sombras para a realidade, da promessa para o cumprimento. Mesmo que os discípulos ainda não compreendessem tudo, tudo já estava preparado. O caminho levava à cruz, a lei cedia lugar, os profetas se calavam e o Filho avançava, pronto para entregar sua vida. Mas algo mais ainda precisava acontecer. Até aquele ponto, os discípulos apenas tinham visto e escutado. Agora, o próprio Deus falaria, em voz alta, diretamente, sem deixar dúvidas. O céu se abriria, mas não para mencionar Moisés, não para elogiar Elias, falaria sobre Jesus, com clareza e firmeza, declarando quem ele realmente é e revelando sua forma glorificada. Antes de continuarmos, se esta mensagem te encorajou ou inspirou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal. E se quiser apoiar nosso trabalho, clique no botão Valeu ou torne-se um membro contribuindo com o que puder. Esse apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos e recursos para abençoar ainda mais sua vida. Agora vamos continuar. Até aqui, os discípulos tinham caminhado ao lado de Jesus em sua forma comum. Eles o viram cansado, com fome, em silêncio. O viram chorar no túmulo de Lázaro. Sabiam o que era vê-lo suando sob o sol quente da Galileia. Mas agora, algo diferente, algo divino, estava acontecendo naquele monte. Jesus foi transformado bem diante deles. A aparência humana comum revelou de repente algo muito maior. Não era uma visão, nem um jogo de luzes, nem um sonho espiritual. Era a glória real e visível de Cristo, mostrando sua natureza divina aos discípulos. Um breve vislumbre do que o mundo inteiro verá quando os últimos dias chegarem. Mateus 17:2 nos diz, ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brilhantes como a luz. Isso não é apenas uma imagem bonita, traz um significado profundo. O corpo físico de Jesus foi transformado por um momento. Foi como se sua forma humana fosse elevada e sua natureza divina se revelasse. Sua humanidade permaneceu, mas agora estava envolta em glória celestial.
Essa foi a primeira vez que alguém viu como seria o corpo glorificado de Jesus, o mesmo corpo que um dia governará sobre tudo. Aquela figura radiante no monte foi uma prévia da visão que João, mais tarde, registraria em Apocalipse 1:10, 4 a 16, onde o rosto de Jesus brilha como o sol em todo o seu esplendor. E isso não é coincidência. Foi João, um dos discípulos no monte, quem presenciou os dois momentos. Anos depois, na ilha de Patmos, quando viu Jesus novamente em glória, ele caiu por terra, tomado de reverência. Mas o que viu ali já não era uma prévia, era a realidade completa. A transfiguração de Jesus também traz uma mensagem poderosa sobre o que espera aqueles que o seguem. Em Filipenses 3:21, Paulo escreve que Jesus, um dia, transformará nossos corpos fracos em corpos gloriosos como o dele. Ou seja, o que os discípulos viram no monte é um vislumbre do futuro de todos os crentes. O comum será transformado em extraordinário. Aqueles que confiam nele participarão de sua glória. Até suas roupas mudaram. Marcos 9:3 diz que suas vestes ficaram resplandecentes, tão brancas que nenhum lavadeiro na terra poderia deixá-las tão puras. Essa comparação vem do nosso mundo, mas a luz em si não era deste mundo. Ela não brilhava sobre ele como no rosto de Moisés depois do Sinai. Essa luz vinha de dentro, não era refletida, era irradiada. A glória divina que habita no Filho rompeu o físico, tornando visível a própria natureza de Deus. Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will make 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. But before he could finish, the voice of God thundered through the cloud, interrupting Peter's words and all else. The voice said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." This moment was a defining declaration. God was confirming the supremacy of Jesus, affirming that he is the fulfillment of both the law and the prophets. It was not about Moses or Elijah, it was about Jesus, the one who had come to fulfill everything that had been promised. God's voice silenced every distraction, drawing the disciples' attention back to the true center, the Son. This was not just a moment of awe, it was a moment of obedience. Jesus was the one to whom they were to listen, the one whose mission they would follow, no matter the cost. At that point, the disciples were overwhelmed, falling to the ground, paralyzed by fear. But Jesus, in his grace, reached out to them and told them to rise. He gently encouraged them, "Do not be afraid." When they looked up, only Jesus remained. No more Moses, no more Elijah, just Jesus standing in front of them. This was the moment of clarity for the disciples. The cross, the suffering, and the glory were all part of God's redemptive plan. And now, the disciples had to come down the mountain with a deeper understanding, one that would prepare them for what lay ahead. They had witnessed a glimpse of the future, a preview of the victory that would come after the cross. And in time, they would realize that the glory they had seen would not just be an event on a mountaintop. It would be the ultimate reality of God's kingdom, revealed fully through Jesus. In that single, overwhelming moment, the disciples were shown the trajectory of God's salvation plan: glory through sacrifice, victory through suffering. They were not just spectators of a divine spectacle. They were being prepared to carry the weight of that glory into a broken world. This moment was a turning point, not just for the disciples, but for all of humanity. It marked the beginning of a new era where the fullness of God's revelation would be found in Jesus Christ. And now, those who follow him, like the disciples, would face the same path, a path that leads to the cross, but ultimately to resurrection and eternal life. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Essa cena, descrita em Mateus 17:4, vai além de uma simples ideia. Ela revela algo mais profundo,
O impulso humano de querer manter os altos espirituais, transformar momentos sagrados em tradições fixas e, muitas vezes sem perceber, tratar Jesus como igual a outros que serviram a Deus. Pedro não compreendia totalmente o que estava vendo. Ele tentou colocar Jesus no mesmo nível de figuras lendárias do passado. Ao sugerir as 3 tendas, ele inconscientemente fez com que a glória de Moisés, a influência de Elias e a presença de Jesus parecessem iguais. Foi então que o Pai interveio. Uma nuvem radiante os envolveu, e de dentro dela uma voz foi ouvida. Não de um humano, nem de um ser celestial, mas de Deus, o próprio Deus. O céu respondeu com poder, clareza e definitividade. Em Mateus 17:5, a voz diz: "Este é meu filho, o amado, em quem me comprazo. Ouvi-o." Essas poucas palavras resolvem toda a confusão. Jesus está acima de tudo. Ele não é apenas um mestre ou outro mensageiro. Ele é o Filho de Deus. E uma vez que isso é esclarecido, comparações não são mais necessárias. Esta é a segunda vez que a voz do Pai é ouvida afirmando seu Filho. A primeira foi quando Jesus foi batizado e iniciou sua missão pública. Agora, nesse monte, a voz fala novamente, introduzindo o caminho que leva à cruz. Mas o Pai faz mais do que expressar amor. Ele dá uma ordem direta: ouvi-o. Não sigam a lei acima de tudo. Não tratem os profetas como a voz final. Sigam o Filho. Ele é a mensagem completa e final de Deus. A nuvem neste relato é cheia de simbolismo. Nos tempos antigos, a nuvem mostrava a proximidade de Deus com seu povo. Ela os guiava pelo deserto, preenchia o tabernáculo de adoração e cobria o Monte Sinai. Agora, a mesma nuvem envolve Jesus, não para criar distância, mas para declarar que a presença plena de Deus habita nele. Hebreus 1:2 confirma isso. Nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do seu Filho. O longo silêncio das eras terminou, não com novas leis ou mais visões, mas com Deus se tornando carne e falando como a palavra viva. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram por terra, dominados pelo medo. Não era apenas um temor reverente, era um temor sagrado. Eles perceberam que ouviram algo que nenhum ser humano poderia suportar sozinho. Estavam diante da mesma glória avassaladora que no passado fez com que as pessoas tremessem só ao mencioná-la. Era o mesmo tipo de medo que Isaías sentiu no trono de Deus. O medo que Daniel experimentou ao ver visões celestiais e o que João sentiu em Patmos. Ninguém ouve a voz de Deus e sai do mesmo jeito. Este momento carrega uma grande profundidade espiritual. Ele confirma claramente que Jesus é o Filho eterno, completamente distinto de todos os outros antes dele. Moisés falou com Deus, Elias o ouviu. Mas Jesus é a própria voz de Deus. É por isso que o Pai não permite o plano de Pedro de construir tendas. Não haveria mais espaço para 3 líderes. Agora, somente um tem autoridade verdadeira. As tendas nunca são construídas. Moisés e Elias desaparecem da vista. Jesus fica. Somente ele é aquele a ser ouvido, seguido e adorado. Esta cena também corrige suavemente Pedro. Seu desejo veio de um bom lugar, mas não estava certo. Ele queria segurar aquele momento poderoso. Ele queria permanecer no monte, longe do mundo cotidiano. Ele não queria que o momento acabasse. Mas Deus tinha outros planos. Essa visão não era para ser preservada, era para ser compreendida e depois colocada em prática. A verdadeira fé não se apega a momentos de admiração repetidos. Ela se baseia em uma verdade profunda que leva à obediência diária. O monte era sagrado, mas o trabalho estava aguardando no vale. As palavras ouvi-o ainda ecoam fortemente hoje. Em uma época cheia de barulho, opiniões, líderes, sistemas e ensinamentos, o Pai nos direciona para uma instrução clara. Prestem atenção no Filho.
Isso é tanto uma verdade espiritual quanto um guia prático. Significa que toda mensagem deve ser testada pelo que Jesus disse. Todas as alegações de verdade devem estar em consonância com o que ele revelou. Toda crença deve se apoiar na sua fundação. Essa voz divina não apenas quebrou o silêncio no monte, ela destruiu toda a confusão humana. Ela tirou os discípulos de seu pensamento equivocado, de suas reações emocionais e os trouxe para a mensagem central do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus. Não há igual. E a partir daquele momento, o verdadeiro significado da transfiguração foi revelado. O que eles viram não foi apenas uma luz celestial. Foi uma demonstração clara de identidade, de posição divina e de um propósito que logo levaria à cruz. A missão do Filho não se completaria naquele monte, mas em outro bem mais abaixo, no Calvário. Quando os discípulos tremeram de medo, Jesus fez algo profundamente significativo. Ele se aproximou, tocou-os com a mão e disse: "Levantem-se, não tenham medo." Sempre que Jesus toca alguém, vem cura. Sua voz sempre traz paz. Quando finalmente levantaram os olhos, tudo o que viram foi Jesus. Moisés havia desaparecido. Elias já não estava lá. A nuvem se foi. Mas Jesus permaneceu, porque ele é o centro de tudo. O tempo da lei havia passado, os profetas tinham recuado, somente o Filho permaneceu. O fato de eles verem apenas Jesus no fim de tudo não foi por acaso. Essa foi a mensagem final do monte. Depois que a luz se apagou, depois que as vozes se calaram, depois que os sinais cessaram, Jesus ainda estava ali. Ele é aquele para quem devemos olhar. Ele é aquele que devemos ouvir. Ele é aquele que devemos seguir. E mesmo após um momento tão divino, Jesus deu uma ordem clara: que não falassem sobre o que tinham visto, ao menos até que ele ressuscitasse dos mortos. Mais uma camada de mistério se revelava. A verdade havia sido mostrada, mas o mundo ainda não estava pronto. A glória havia sido revelada, mas não podia ser anunciada ainda, porque antes que o reino pudesse ser proclamado, a cruz precisava ser carregada. E mesmo tendo testemunhado tudo com os próprios olhos, os discípulos ainda lutavam para entender completamente. Havia perguntas sem resposta em seus corações. Uma delas se destacava: e quanto a Elias? A profecia não dizia que ele deveria aparecer antes de tudo acontecer? E assim, logo após essa experiência extraordinária e depois de pedir que guardassem silêncio, Jesus deu uma resposta inesperada. Jesus não os mandou contar à multidão o que tinham presenciado. Não pediu que anunciassem que Moisés e Elias haviam aparecido. Nem mesmo permitiu que falassem sobre a poderosa voz do Pai. Ao contrário, enquanto desciam o monte, ele lhes deu uma instrução direta, como está registrado em Mateus 17, 9. Esse comando de permanecer em silêncio pode parecer estranho do ponto de vista humano. O que eles tinham visto era dramático, cheio de significado e profundamente espiritual. Era o tipo de momento que qualquer pessoa desejaria compartilhar imediatamente. Mas Jesus foi firme. Eles precisavam permanecer em silêncio, porque o tempo ainda não havia chegado. Isso nos ensina algo vital sobre o reino de Deus. Ele não opera da mesma forma que os reinos humanos. O longo silêncio da história não terminou com novas leis ou outra onda de profecias, mas com a presença viva de Deus em forma humana. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram por terra, tomados de temor. Não era apenas reverência, era um temor cheio de santidade. Eles sabiam que tinham ouvido algo que nenhum ser humano poderia suportar sozinho. Estavam diante da mesma glória que enche os céus, a glória que os antigos profetas mal ousavam mencionar. Era o mesmo temor que Isaías sentiu ao ver o trono celestial, a admiração que abalou Daniel durante suas visões, o assombro esmagador que João experimentou em Patmos. Ouvir a voz de Deus muda uma pessoa para sempre.
Esse momento marca um ponto de virada no entendimento espiritual. Confirma de forma definitiva que Jesus não é apenas mais um mensageiro, ele é o Filho que sempre existiu. Ele está completamente acima de todos os que vieram antes. Moisés uma vez falou com Deus, Elias uma vez o ouviu. Mas Jesus é a própria mensagem de Deus feita carne. É por isso que o Pai impediu o plano de Pedro de construir tendas. O tempo da autoridade compartilhada havia terminado. Agora, apenas um lideraria. Nenhuma tenda foi construída. Moisés e Elias desapareceram em silêncio. Somente Jesus permaneceu. E só Ele é aquele que devemos ouvir, seguir e adorar. Esse momento também traz uma correção suave. Pedro, embora sincero, estava equivocado ao querer permanecer ali, agarrado ao encanto de tudo aquilo. Ele não queria deixar o monte, queria proteger o que era extraordinário e evitar voltar ao mundo lá embaixo. Mas Deus não permitiu isso. O propósito da visão não era ser guardado como um tesouro, era ser compreendido e depois seguido. A fé verdadeira não se baseia em experiências emocionais constantes, mas em uma verdade duradoura que conduz à obediência. O monte era sagrado, mas a verdadeira missão aguardava no vale. A instrução ouviu ainda ressoa como um mandamento divino. Em um mundo repleto de vozes, pregadores, influenciadores, tradições e ideias, a voz do Pai nos dá uma direção clara. Ouçam o Filho. Essa mensagem é tanto espiritual quanto prática. Ela nos lembra que todo ensinamento deve estar alinhado com o que Jesus disse. Qualquer revelação deve refletir o que Ele revelou. Toda crença deve estar firmada nele. A voz não quebrou apenas o silêncio do monte. Ela rompeu o silêncio no entendimento humano. Ela tirou os discípulos da confusão e os ancorou na verdade central do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus. Não há ninguém como Ele. E a partir desse momento, o verdadeiro significado do que haviam presenciado começou a tomar forma. Eles não tinham apenas visto uma exibição de luz, tinham visto identidade divina, autoridade e propósito. E esse propósito não se cumpriria naquele monte, mas em outro chamado Calvário. A reação de Jesus ao medo deles também foi cheia de compaixão. Ele se aproximou, tocou-os com gentileza e disse: "Levantem-se, não tenham medo." O toque de Jesus sempre traz cura, sua voz sempre traz paz. E quando levantaram os olhos, viram apenas Ele. Moisés e Elias haviam partido. A nuvem havia desaparecido, mas Jesus permaneceu, porque tudo gira em torno dele. A lei e os profetas cumpriram seu papel. Agora só o Filho permanecia ali. O fato de os discípulos verem apenas Jesus no final não foi por acaso. Foi a mensagem duradoura do que acabavam de presenciar. Quando a luz se apaga, quando as vozes se calam, quando os sinais cessam, Ele permanece. É para Ele que devemos voltar nossos olhos, é a Ele que devemos ouvir, é a Ele que devemos seguir. E mesmo depois de uma experiência tão extraordinária, Jesus lhes deu uma instrução clara, que não falassem sobre aquilo até que Ele ressuscitasse dos mortos. Um novo mistério estava se desenrolando. A verdade havia sido revelada, mas ainda não era hora de compartilhá-la. A glória havia sido mostrada, mas não estava pronta para ser declarada ao público. Porque antes que o reino fosse anunciado, a cruz precisava ser carregada. Mesmo tendo presenciado algo incrível, os discípulos ainda não compreendiam toda a imagem. Ainda tinham dúvidas, e uma delas se destacava. E quanto a Elias, as Escrituras não diziam que ele precisava aparecer antes da vinda do Messias? Jesus lhes havia dito para não falarem da visão. E depois daquele momento que mudou tudo, o que ele fez em seguida os surpreendeu.
Ele não pediu que espalhassem a notícia, não mandou que contassem sobre Moisés e Elias, nem mesmo permitiu que repetissem a voz do céu. Ao contrário, enquanto desciam o monte, deu-lhes uma ordem firme, como está escrito em Mateus 17:9, para não falarem nada daquilo até que ele ressuscitasse dos mortos. Essa ordem pode parecer estranha ao nosso modo de pensar. O que tinham acabado de presenciar era incrível demais para ser guardado. Era poderoso, profético, capaz de abalar o mundo. Exatamente o tipo de evento que qualquer pessoa sentiria necessidade de contar imediatamente. Mas Jesus foi firme, silêncio, porque o momento de falar ainda não havia chegado. Isso revela algo profundo sobre o reino de Deus. Ele não funciona como os sistemas deste mundo. Não é construído com base em popularidade ou atenção. Ele cresce em silêncio, como uma semente enterrada no solo. Naquele ponto, a glória de Jesus não podia ser separada do sofrimento que viria. Se os discípulos tivessem descido do monte, contando a todos que Jesus brilhava como o sol, que Moisés e Elias haviam aparecido e que uma voz do céu o havia chamado de Filho amado de Deus, isso teria gerado uma euforia descontrolada. As pessoas estavam desesperadas por um líder político, alguém que quebrasse o domínio romano e restaurasse o orgulho nacional. Mas anunciar a glória sem mencionar a cruz distorceria completamente a missão verdadeira do Messias. A luz que eles viram era real, mas seu significado só poderia ser compreendido plenamente no contexto do sacrifício. O rosto brilhante de Jesus precisava estar ligado ao sofrimento que logo o marcaria. O reino que ele veio trazer chegaria por meio da rejeição, não por meio de aplausos. O trono só viria depois dos espinhos, e até que tudo isso acontecesse, a visão precisava permanecer em segredo. Esse silêncio também protegia os discípulos. Eles ainda não estavam prontos para explicar o que haviam visto. O momento era sagrado demais para palavras rasas. Eles haviam vislumbrado a eternidade, mas ainda viviam num mundo preso ao tempo. Compreendiam a experiência, mas não ainda todo o seu significado. O silêncio permitia que a verdade criasse raízes e crescesse dentro deles. Mais tarde, o Espírito Santo abriria suas mentes e corações para que entendessem plenamente o que aquele momento no monte realmente significava. Jesus sabia que a cruz abalaria até os mais próximos dele. Sabia que a traição, os espancamentos e a crucificação trariam dor profunda e confusão. Por isso, permitiu que alguns deles vissem sua glória. Não para que falassem sobre ela, mas para que se apegassem a ela. Quando tudo parecesse perdido, quando o céu escurecesse sobre a cruz, eles se lembrariam daquele monte. Entenderiam que o sofrimento não era fracasso, era parte do plano, que a glória não havia desaparecido, estava apenas esperando. A ordem de guardar silêncio também cumpria algo mais profundo, um propósito profético. Os escritos de Isaías, especialmente o capítulo 53, descrevem o Salvador como alguém rejeitado, ferido e desprezado. Se a transfiguração tivesse sido divulgada cedo demais, tiraria o foco dessas profecias. O povo não estava preparado para um servo, esperava por um rei. Mas o reino de Deus não começa com celebração. Começa com sacrifício, começa com entrega total, começa em silêncio. Ao dizer aos discípulos para não falarem até depois de sua ressurreição, Jesus marcou um ponto de virada na história. Somente depois de vencer a morte, o verdadeiro significado da glória seria compreendido. O mesmo Jesus que brilhou no monte em esplendor, em breve estaria pendurado, quebrado, numa cruz. E somente aqueles que tivessem entendido tanto a beleza quanto a dor poderiam verdadeiramente carregar a mensagem do reino. Esse tempo divino, Deus escolhendo esconder partes do seu plano até o momento certo,
é algo que vemos repetidamente nas Escrituras. Em Colossenses 1:26, Paulo descreve um mistério oculto por gerações, agora revelado ao povo de Deus. A transfiguração foi uma dessas partes ocultas. Um vislumbre da redenção que só ganharia sentido por meio da cruz, do túmulo vazio e do dom do Espírito. E esse padrão não mudou. Ainda hoje, há momentos em que Deus nos mostra algo poderoso, mas pede que guardemos em silêncio confiado. Há momentos em que Deus revela verdades espirituais poderosas, mas nos pede que permaneçamos em silêncio por um tempo. Isso porque tudo tem o seu momento certo. O que testemunhamos em lugares sagrados pode precisar permanecer oculto até que nossos corações estejam preparados e o plano completo de Deus se revele. Ainda assim, os discípulos não conseguiam deixar de lado uma pergunta que continuava incomodando. Havia uma profecia que parecia não fazer sentido. Eles acabaram de ver Elias no monte. Mas os mestres da lei sempre disseram que Elias precisava aparecer antes de tudo. Então, por que o reino ainda não havia sido plenamente revelado? Qual era o lugar de Elias nessa história? Eles não deveriam contar ao povo o que tinham visto, mas a pergunta permaneceu. No fundo, sentiam que algo estava faltando e estavam prestes a ouvir uma resposta que conectaria as peças através do tempo, do passado ao presente e ao que ainda viria. Enquanto desciam a montanha, Elias não saía de suas mentes. A transfiguração havia sido impressionante e cheia de significado. Mas uma antiga promessa ainda ecoava. Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Eles o tinham acabado de ver ao lado de Moisés, conversando com Jesus. Será que aquele momento havia cumprido a profecia? Mateus 17, 10-13 relata o que perguntaram. Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, é verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e não o reconheceram. O que Jesus disse revela algo essencial sobre como funciona a profecia. O Elias mencionado em Malaquias 4:5 já havia vindo, mas não da forma como as pessoas imaginavam. João Batista veio com o mesmo espírito e poder que um dia repousaram sobre Elias, exatamente como o anjo Gabriel declarou em Lucas 1:17. A missão de João era preparar o povo para a chegada do Senhor. Ele confrontou a nação e os chamou ao arrependimento. Mas, como Jesus explicou, muitos não perceberam quem ele realmente era. A mesma cegueira espiritual depois se aplicaria ao próprio Jesus. Aquela geração ansiava por sinais e milagres, mas perdeu o momento em que Deus estava bem diante deles. No monte, os discípulos tinham acabado de ver algo extraordinário, a glória de Cristo revelada. Mas mesmo após aquele momento poderoso, ainda precisavam aprender que o reino de Deus não se manifestaria da forma que esperavam. A transfiguração não foi apenas um evento sobrenatural. Foi uma prévia, um vislumbre do poder e da realidade de um reino que já começava a romper. Pouco antes disso, em Mateus 16:28, Jesus havia dito, alguns dos que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa promessa começava a tomar forma naquele monte. Pedro, Tiago e João não eram apenas espectadores. Eles entraram num momento em que a eternidade tocou o tempo. Muitos pensam no reino de Deus como algo distante, mas aquele momento revelou que ele já está ativo, já está em movimento, já está próximo. Quando Jesus foi transfigurado, afirmado pela voz do Pai e visto conversando com Moisés e Elias, foi uma declaração. O reino não é apenas futuro, é presente. Esse reino começa em silêncio no coração, mas um dia será visível para todos. Ver Jesus, Moisés e Elias juntos mostrou a plenitude do reino. A lei, os profetas e a palavra viva estavam unidos, passado, presente e futuro se encontrando num só lugar.
Naquele momento sagrado, o monte não era apenas cenário, tornou-se um espaço santo, um encontro sagrado onde o céu tocou a terra. Mas os discípulos ainda não compreendiam como esse reino se tornaria realidade. Ele não surgiria pela força. Não haveria vitórias militares, nem cerimônias reais, nem poder político. Esse reino viria por meio do sacrifício, por meio da morte de Jesus, da cruz, da entrega total. Por isso a glória não podia permanecer visível. Por isso Jesus lhes disse para permanecerem em silêncio. O reino já havia chegado, mas sua revelação completa ainda estava por vir. A transfiguração serviu como um poderoso sinal, apontando para o que estava por vir, mas também lembrando-os de abrir os olhos para o que Deus já estava fazendo. O que Pedro, Tiago e João testemunharam naquele monte é um vislumbre do que o mundo inteiro verá um dia, quando o céu se abrir e o Filho do Homem voltar em glória. Até que esse dia final chegue, os crentes são chamados a viver no espaço entre o que já é e o que ainda será. Eles carregam a esperança do que está por vir, mesmo enfrentando as lutas do presente. Esse equilíbrio entre o que já começou e o que ainda virá está no centro do Evangelho. Hebreus 6:5 fala daqueles que experimentaram os poderes do mundo que há de vir. Foi exatamente isso que aconteceu no monte. Por um breve momento, eles provaram algo do futuro, e isso os transformou para sempre. Essa memória lhes daria força nos momentos mais escuros de suas vidas. Anos depois, Pedro refletiria sobre aquele dia. Em sua segunda carta, 2 Pedro 1,16, ele escreveu: "Quando lhes falamos do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não seguimos fábulas inventadas. Nós mesmos vimos Sua Majestade com os nossos próprios olhos." A transfiguração não foi uma lenda, foi um momento de verdade, um encontro com algo eterno. Aquele dia deixou uma marca permanente em Pedro, Tiago e João. A fé deles foi moldada pelo que viram. Eles perceberam que a glória de Cristo não era algo distante, já era real. Eles também entenderam que o reino não viria por força ou dominação, mas através da obediência humilde, e que qualquer um que deseja compartilhar da glória de Jesus também deve estar disposto a compartilhar do seu sofrimento. A transfiguração falou aos medos e dúvidas mais profundos do coração humano. Era como se Deus Pai estivesse dizendo: "Este é meu filho, ele é o foco, ele é o caminho, ele é o cumprimento da promessa." Então, mesmo quando a escuridão cair, even quando os pregos atravessarem suas mãos, mesmo quando seu corpo ficar atrás de uma pedra selada, lembre-se disto: o reino já começou, sua glória já foi revelada, o desfecho já é conhecido. Os discípulos ainda tinham muitos desafios pela frente. Veriam Jesus ser preso, insultado e espancado, se dispersariam, chorariam, ficariam se perguntando, mas algo dentro deles havia mudado. Uma verdade profunda havia sido plantada. Eles viram com seus próprios olhos, ouviram com seus próprios ouvidos, tocaram algo eterno. Embora ainda não compreendessem tudo, uma coisa estava clara: a visão que tiveram naquele monte era real, e acreditavam que um dia o mundo inteiro também haveria. Mas por enquanto o reino não se revelaria por grandes exibições em montes. Ele cresceria silenciosamente nos corações daqueles que creem. Aquele momento marcou um novo começo. Embora tivessem descido o monte, a glória não ficou para trás. Ela ficou com eles, mudou-os, acendeu um fogo em suas almas e os preparou para declarar com ousadia: o Rei chegou. Seu reino já está aqui. Um dia ele voltará, não em segredo, não silenciosamente e não apenas por um momento, mas para reinar para sempre. O Monte da Transfiguração foi mais do que apenas uma cena de brilho divino. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo quando passamos por confusão, silêncio, dor ou sacrifício, o reino de Deus ainda está próximo.
É um reino já vivo em cada coração que confia nele. E um dia, todos o verão plenamente revelado. Jesus não foi apenas o centro daquele momento incrível. Ele está no centro de toda a história. Ele é o cumprimento da lei, a palavra final depois dos profetas, a esperança para os que partiram, a força para os que ainda estão aqui. Ele é a luz que fica conosco, mesmo depois de deixarmos o monte. Ele é o Filho profundamente amado pelo Pai. E mesmo agora, ele continua a chamar. Se algo nesta mensagem tocou seu coração, se uma verdade moveu você a voltar, a recomeçar ou a se entregar completamente, não deixe passar. Jesus não se revela para nos impressionar, ele se revela para nos transformar. Se hoje você sente a necessidade de se reconectar com Jesus Cristo, porque se afastou do seu caminho, ou se está pronto para começar uma nova jornada em direção à vida eterna, escreva nos comentários: eu te recebo, Senhor Jesus, como o único que pode me salvar e entrego minha vida a ti. E se você já está caminhando nesta verdade, digite amém abaixo. Suas palavras não apenas afirmarão sua fé, mas também ajudarão essa mensagem a alcançar outros que anseiam por esperança. Compartilhe isso com alguém de quem você cuida. Este momento pode ser o ponto de virada onde o coração deles será eternamente transformado. Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E mesmo que ainda não possamos vê-lo com nossos olhos, nossos corações ainda podem reconhecer sua presença, até nos encontrarmos novamente.